E o texto, capítulo 21, Razão e Percepção. Parte 5, a função da razão. A percepção seleciona e faz o mundo que vês. Ela literalmente escolhe segundo a direção da mente. As leis de tamanho, forma e brilho poderiam talvez se manter, se outras formas fossem iguais. Elas não são iguais, pois é muito mais provável que descubras aquilo que procuras do que aquilo que preferirias não ver. Nem todos os gritos ásperos e acessos de raiva absurdos do ego conseguem abafar a suave e quieta voz por Deus para aqueles que querem ouvi-la. A percepção é uma escolha, não um fato. Mas dessa escolha depende muito mais do que podemos reconhecer por enquanto, pois da voz que escolhes ouvir do que escolhes ver depende inteiramente tudo o que acreditas que és. A percepção é uma testemunha apenas disso e nunca da realidade. No entanto, ela pode te mostrar as condições nas quais a consciência da realidade é possível, ou aquelas nas quais ela nunca seria. A realidade não necessita da tua cooperação para ser o que é, mas a tua consciência da realidade necessita da tua ajuda porque é escolha tua. Escuta o que o ego diz e vê o que ele te dirige para ver, e é certo que verás a ti mesmo de forma diminuta, vulnerável e cheio de medo. Experimentarás depressão, um senso de indignidade, sentimentos de impermanência e irrealidade. Acreditarás que és uma vítima desamparada de forças que estão muito além do teu próprio controle e que são muito mais poderosas do que tu. E irás pensar que o mundo que fizeste dirige o teu destino, pois essa será a tua fé. Mas nunca acredites, porque essa é a tua fé que ela faz a realidade. Há uma outra visão e uma outra voz nas quais está a tua liberdade, esperando apenas pela tua escolha. E se nelas depositas a tua fé, perceberás um outro ser em ti. Esse outro ser vê milagres como naturais. Eles são tão simples e tão naturais para ele como é a respiração para o corpo. São a resposta óbvia para os pedidos de ajuda e a única coisa que ele faz. Os milagres não parecem naturais para o ego porque ele não compreende como mentes separadas podem influenciar umas às outras. Nem poderiam fazê-lo. Mas as mentes não podem ser separadas. Esse outro ser está perfeitamente consciente disso. E assim ele reconhece que os milagres não afetam a mente de uma outra pessoa, apenas a sua própria. Eles sempre mudam a tua mente, não a outra. Não reconheces toda a extensão na qual a ideia da separação interferiu com a razão? A razão está no outro ser que cortaste da tua consciência, e nada do que permitiste que se mantivesse na tua consciência é capaz de razão. Como é possível que o segmento da mente desprovido de razão compreenda o que é a razão ou aprenda a informação que ela quer dar? Todos os tipos de questões podem surgir dentro dele, mas se a questão básica brota da razão, ele não a perguntará. Como tudo que brota da razão básica é óbvio, simples e permanece sem ter sido colocada. Mas não pense que a razão não poderia respondê-la. O plano de Deus para a tua salvação não poderia ter sido estabelecido sem a tua vontade e o teu consentimento. Ele tem que ter sido aceito pelo Filho de Deus, pois o que é a vontade de Deus para ele não pode deixar de ser recebido. Pois a vontade de Deus não determina nada da parte dele e nem espera no tempo para ser realizada. Portanto, o que se uniu à vontade de Deus tem que estar em ti agora. Sendo eterno, tens que ter reservado um local no qual o Espírito Santo pode habitar e onde ele está. Ele tem que ter estado lá desde que surgiu a necessidade de que ele estivesse, e essa foi suprida no mesmo instante. Isso a tua razão te diria se escutasses. No entanto, com toda clareza, não é esse o raciocínio do ego. Que a natureza da tua razão seja alheia para o ego e a prova de que não é nele que vais achar a resposta. No entanto, se isso não pode deixar de ser assim, ela tem que existir. E se ela existe para ti,
e tem a tua liberdade como o propósito que lhe foi dado, tens que ser livre para achá-lo. O plano de Deus é simples, nunca é circular e nunca autodestrutivo. Ele não tem pensamentos, exceto. O plano de Deus é simples, nunca circular e nunca autodestrutivo. Ele não tem pensamentos, exceto os que estendem o ser. E nisso tem que estar incluída a tua vontade. Portanto, tem que haver uma parte de ti que conhece a sua vontade e a compartilha. Não tem significado perguntar se o que tem que ser de fato é, mas tem significado perguntar porque não estás ciente do que és, pois isso tem que ter uma resposta se o plano de Deus para a tua salvação é completo. E tem que ser completo porque a sua fonte não conhece o incompleto. Onde está a resposta senão na fonte? E onde estás senão lá, onde essa mesma resposta se encontra? Por conseguinte, a resposta e a tua identidade, que é um efeito verdadeiro dessa mesma fonte, tanto quanto a resposta, tem que estar juntas e ser a mesma. Oh, sim, conheces isso e muito mais do que apenas isso. Entretanto, qualquer parte do conhecimento ameaça a dissociação tanto quanto todo ele. E todo conhecimento virá com qualquer uma das partes. Aqui está a parte que podes aceitar. Aquilo que a razão aponta, tu podes ver. Porque as testemunhas a seu favor são claras. Só os totalmente insanos podem descartá-las, e isso tu já passaste. A razão é o meio que serve ao propósito do Espírito Santo, por seu próprio direito. Ela não é reinterpretada e redirecionada a partir da meta do pecado como são as outras, pois a razão está além da escala de meios ao alcance do ego. Fé, percepção e crença podem ser mal colocadas e servir às necessidades do grande impostor, tão bem quanto servem à verdade. Mas a razão não tem qualquer lugar na loucura e nem pode ser ajustada para se adequar aos seus fins. A fé e a crença são fortes na loucura, guiando a percepção na direção daquilo que a mente valorizou. Mas a razão não entra nisso de modo algum, pois a percepção ruiria imediatamente se a razão fosse aplicada. Não há razão na insanidade, pois ela depende inteiramente da ausência de razão. O ego nunca usa, porque não reconhece que ela exista. Os que são parcialmente insanos têm acesso a ela, só eles têm necessidade dela. O conhecimento não depende dela e a loucura a mantém de fora. A parte da mente onde está a razão foi dedicada pela tua vontade em união com a do teu Pai, ao desfazer da insanidade. Aqui foi o propósito do Espírito Santo aceito e realizado as duas coisas simultaneamente. A razão é alheia à insanidade, aqueles que a usam ganharam um meio que não se pode aplicar ao pecado. O conhecimento está muito além de qualquer tipo de consecução, mas a razão pode servir para abrir as portas que fechaste contra ele. Tu vieste para bem perto disso, a fé e a crença se deslocaram e colocaste a questão que o ego jamais perguntaria. A tua razão não te diz agora que a pergunta tem que ter vindo de alguma coisa que não conheces, mas que não pode deixar de te pertencer? A fé e a crença mantidas pela razão não podem falhar em conduzir à mudança da percepção. E nessa mudança abre-se espaço para a visão. A visão estende-se além de si mesma, e assim como o propósito ao qual ela serve, e todos os meios para a sua realização. Fim da leitura de hoje. Livro de exercícios, introdução às lições 181 até 200. As nossas próximas lições têm a finalidade especial de fortalecer a tua disponibilidade para tornar mais firme o teu fraco comprometimento e unir as tuas metas esparsas em uma única intenção. Uma constante e total dedicação ainda não te é pedido, mas te é pedido agora que pratiques com o intuito de alcançar a sensação de paz, que esse comprometimento unificado te proporcionará, ainda que de modo intermitente. É a experiência disso que garante que dedicarás toda a tua vontade a seguir ao caminho que o curso propõe. Agora as nossas lições são orientadas especificamente para ampliar horizontes e abordar de forma direta os bloqueios especiais
que mantém a tua vista estreita e por demais limitada para deixar-te ver o valor da nossa meta. Procuramos agora erguer esses bloqueios, ainda que por breves momentos. As palavras por si só não podem transmitir a sensação de liberação que o fato de erguê-los te trará. Mas a experiência de liberdade e de paz que vem quando desistes do rigoroso controle daquilo que vês fala por si mesmo. A tua motivação se intensificará de tal forma que as palavras passarão a ter pouca importância. Terás certeza do que queres e do que não tem valor. E assim, iniciamos a nossa jornada para além das palavras, concentrando-nos em primeiro lugar naquilo que ainda impede o teu progresso. A experiência do que existe além da defensividade permanece fora do alcance enquanto for negada. Ela pode estar presente, mas não podes aceitar a sua presença. Por isso, agora tentamos ultrapassar todas as defesas durante alguns momentos a cada dia. Nada mais do que isso é pedido, pois nada mais é necessário. Isso será suficiente para garantir que o restante virá. Agora sim, a leitura da lição 181. Confio em meus irmãos que são um comigo. Confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo. Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Tu não olhes além dos erros que ele faz. Pelo contrário, esses erros são ampliados e tornam-se bloqueios que obstruem para ti a tua conscientização do ser que está além dos teus próprios equívocos e além dos seus pecados aparentes, assim como dos teus. A percepção tem um enfoque, e isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente. A tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção que substituiu aquela que tinhas antes. Retira o teu enfoque dos pecados do teu irmão e experimentarás a paz que vem da fé na impecabilidade. Essa fé recebe o seu único apoio seguro daquilo que vês nos outros além dos pecados. Pois os equívocos que eles cometem, se focalizados, são testemunhos dos pecados em ti. E não transcenderás esse modo de vê-los e não verás a impecabilidade que está além. Portanto, ao praticarmos no dia de hoje, primeiro deixaremos todos esses pecados e pequenos enfoques darem lugar à nossa grande necessidade de permitir que a nossa impecabilidade se torne aparente. Instruímos as nossas mentes de que é isso que buscamos e é só isso, por apenas um momento. Não nos importamos com as nossas metas futuras, e o que vimos no instante anterior nos é indiferente durante esse intervalo de tempo em que praticamos mudar a nossa intenção. Buscamos a inocência e nada mais. Nós a buscamos sem outra preocupação senão o agora. Um dos maiores obstáculos ao êxito tem sido o envolvimento com tuas metas passadas e futuras. Tu tens te preocupado bastante reconhecendo quão extremamente diferentes são as metas propostas por esse curso em relação àquelas que tinhas antes. E também ficaste consternado diante do pensamento deprimente e restritivo de que, mesmo que venhas a ter êxito, inevitavelmente perderás o teu caminho de novo. Como isso poderia ter importância, pois o passado se foi, o futuro é apenas imaginário. Essas preocupações não passam de defesas contra uma mudança no atual enfoque da percepção. Nada mais. Deixamos essas limitações sem sentido de lado por um momento, não olhamos para crenças passadas e aquilo que acreditaremos não interferirá em nós agora. Entramos no tempo de nossa prática com uma única intenção, contemplar a impecabilidade interior. Reconheceremos que perdemos essa meta e se de alguma forma a raiva bloquear nosso caminho, e se os pecados de um irmão nos ocorrerem, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos para os nossos próprios equívocos que magnificaremos e chamaremos de nossos pecados. Assim, por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos instruindo as nossas mentes a mudarem o enfoque, dizendo: não é para isso que eu quero olhar, confio em meus irmãos que são um comigo. Também usaremos esse pensamento para nos manter a salvo durante o dia. Não buscaremos metas a longo prazo. À medida que cada obstrução parecer bloquear a visão da nossa impecabilidade,
Buscamos apenas fazer cessar por um instante a miséria que o enfoque sobre o pecado trará, o qual, se não for corrigido, permanecerá. Também não pedimos fantasias, pois o que buscamos contemplar está verdadeiramente presente, e à medida que o nosso enfoque vai além dos equívocos, contemplaremos um mundo totalmente sem pecado. Quando tudo o que quisermos ver for apenas isso, quando isso for tudo o que buscamos em nome da nossa verdadeira percepção, os olhos de Cristo serão inevitavelmente nossos, e o amor que Ele sente por nós também se tornará nosso. Isso será a única coisa que veremos refletida no mundo e em nós mesmos. O mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se prova de que somos sem pecado. E o nosso amor por todos aqueles para os quais olhamos atesta a nossa memória do santo ser que desconhece o pecado, que nada poderia conceber fora da sua impecabilidade. Buscamos essa memória ao voltarmos as nossas mentes para a prática de hoje. Não olhamos nem para frente nem para trás, olhamos diretamente para o presente e depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. A nossa impecabilidade é apenas a vontade de Deus. Nesse instante, a nossa vontade é una com a sua. Fim da leitura do exercício de hoje.